Muito bem. 15 perguntas mais frequentes sobre morar na fronteira do Paraguai. Cara, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas eu não quero nem que vocês me escutem. Sabe por quê? Porque eu nunca morei na fronteira do Paraguai, nas fronteiras que a galera mora aí, tá? Então eu vou. É difícil esse tipo de vídeo porque eu vou fazer um relato sobre o relato dos outros, entendeu? Aí um relato sobre o que me falaram e o que eu não sei, o que eu não vivi, e aí eu tô errado, aí o povo vai vir me xingar, vai vir dar hater, porque é mentira, não é? Então, mas temos que reconhecer que mora há algum tempo aqui no Paraguai e talvez essa visão ajude um pouco mais vocês, já que não temos galera que mora na fronteira fazendo esse tipo de vídeo, fica aí encarecidamente a galera que faz vídeo. Galera, respondam, façam um vídeo respondendo essas perguntas aí, se você mora em Ciudad del Este, em Pedro Juan, em Guaíra, porque a galera tem estas dúvidas. Então, na nossa série de vídeos, o que acontece? A gente pega as perguntas mais frequentes sobre um tema, por exemplo, e aí a gente pega as perguntas lá do TikTok, que é onde eu sou muito frequente, mais espontâneo, tem mais vídeos, né? Instagram, Facebook, X, YouTube, e uma IA fala assim, responde essas 15 aqui, que é as mais frequentes que a gente tem sobre esse tema, e a gente mete ficha. E a pergunta número 1 aqui é: Marlon, morar em Ciudad del Este é muito bagunçado mesmo ou é só na região das lojas? Vamos lá. Galera, o pouco que a gente conhece, a gente sabe que tem pessoas que adoram morar em Ciudad del Este, tá? Gostam muito. Tem regiões muito legais, tem um lago, tem outras coisas ali. Só que a gente tem que reconhecer que é uma região de fronteira, tá? E que nesta região de fronteira nós temos presenças de coisas que não são tão agradáveis, tá bom? Estas coisas não têm o porquê de estar na maioria das outras regiões do Paraguai, porque não precisam atravessar com seus ilícitos, entendeu? Então, há uma grande concentração, sim, de gente que trabalha com coisas ilegais ali em Ciudad del Este, em Pedro Rua Cabaleiro, em Guaíra, porque são atravessadores, porque é a galera que mexe com coisa que, né, que é ilegal. Agora, nem tudo é coisa ruim, né? Existe a galera que trabalha com o narco, ok? Mas existe a galera aí que tenta passar celular, caneta emagrecedora, anabolizante, né? Mas a gente sabe que tem uma distinção muito grande entre a cabeça de todo mundo do que é certo, do que é errado, entendeu? Por exemplo, no Brasil, como é que eu vou falar que a pessoa que está fora da lei no Brasil não presta se a lei do Brasil não presta? Então a minha cabeça também tem mudado muito sobre isso. Por exemplo, ah, porque eu escutei esses dias mandaram assim para mim que a direita é seletiva sobre os crimes que a gente, o que é um criminoso seletivo, que a gente fala que a gente não gosta de bandido, mas que a gente apoia quem tem TV pirata em casa. Cara, uma babaquice da esquerda, sabe? Cara, se o cara é narco, se o cara é traficante, se o cara, né? Tem coisas que a gente não vai apoiar, irmão. Ai, mas o empresário que não paga 100% de imposto também é bandido. Velho, não tem como se pagar 100% de imposto, fecha a porta, não consegue concorrer. Então, umas baquis que a gente escuta aí do Brasil, que puta que pariu, né? Então, assim, você começa a se questionar aqui no Paraguai, porque afinal, tem coisas que é fora da lei aí no Brasil, mas é dentro da lei aqui no Paraguai. Será que a pessoa é um bandido? Por exemplo, caneta emagrecedora, anabolizante, testosterona. Se for na farmácia aqui de casa, eu compro. E aqui no Paraguai tá tudo bem. Aqui eu não sou um criminoso. Aqui o farmacêutico não é um criminoso. Entendeu? Aqui o salão de beleza que indica isso, que tá vendo, não é um criminoso. Então a lei ela é muito condizente, né? E a lei brasileira ela virou isso, ela virou uma prisão, ela virou um. Se você não paga a parte do governo, você é um criminoso. Não é mais sobre atitudes, não é mais sobre ser ou não uma boa pessoa. Ser, sabe? A lei brasileira não é mais sobre isso. A lei brasileira é sobre manter o sistema, engordar o sistema, né? E aí é isso. Então, acho que tem muita gente ali que trabalha atravessando coisas que é fora da lei no Brasil, mas para a gente aqui no Paraguai não é fora da lei. Então tem muita gente boa assim, trabalhando de sacoleiro, trabalhando de atravessador, e para nós tá tudo bem, porque é ilegal no Brasil.
né? Daí é problema do Brasil, tá? E a maioria das leis que estão sendo feitas no Brasil, para mim, eu cago para elas, porque a gente sabe que são leis para se manter o poder da estrutura governamental. É para manter o poder do Estado, não é para beneficiar a população. Eu garanto para vocês que esse bloqueio das canetas emagrecedoras não foi pensando porque a gente não sabe quanto vai prejudicar. Mas daí a pessoa encheu o cu de cachaça, pode. É ou não é? Hã? Aí a pessoa fumar um narguilão, pode. Esse não prejudica. A caneta emagrecedora vai prejudicar. Faz sentido. Isso aí é as grandes farmacêuticas aí, porque eles querem vender a R$ 2.800, que aqui no Paraguai a gente paga duzentão, tá? Foda-se. Ah, tomando bobagem. Beleza. Então, acho que Cidade do Leste é uma cidade muito legal, o pessoal fala muito bem dela pra gente ali da parte ali de dentro, mas você tem que entender que é uma região de fronteira e que tem, sim, muito interesse em passar coisas para o Brasil, já que o Brasil extorque o brasileiro, né? Com os preços, e daí muita gente acaba ganhando dinheiro em cima dessa extorsão governamental. Porque se o governo não tivesse esse monte de imposto e facilitasse para as indústrias e comércio brasileiro vender barato, isso não existiria. Essa fronteira não existiria, né? Se a maconha fosse legalizada, não existiria. Se a droga fosse legalizada, não existiria isso. Então, esse problema da fronteira não é porque são pessoas que não prestam, é porque o Estado brasileiro não sabe lidar com isso. Tá? 2. Qual a cidade mais tranquila para os brasileiros? Salto, Pedro Juan Cabaleiro ou Ciudad del Este? Salto. 2. Pedro Juan Cabaleiro é perigoso igual falam na TV ou já mudou? Cara, eu acho que Pedro Juan Cabaleiro, para o nível Paraguai, é uma cidade perigosa, mas para o nível Brasil é uma cidade normal, tá? Por quê? O que acontece é que toda vez que dá um tiroteio em Pedro Juan Cabaleiro, as mídias noticiam, inclusive no Brasil. Mas se toda vez que der um tiroteio lá nos bairrão de Cascavel, onde eu nasci e fui criado, em todas essas favelas que tem aí no Rio, São Paulo, no Nordeste, nas favelas, se toda vez que der um tiroteio isso virar mídia internacional, igual fazem com Pedro Juan Cabaleiro, cara, vocês vão ter que criar canais de televisão para passar tanto tiroteio igual dá no Brasil. Para passar tanto problema, roubalheira e os carai igual dá no Brasil. Então o problema de Pedro Juan Cabaleiro é que lá, sim, é uma cidade que tem uma criminalidade maior, mas se dá muita atenção a isso. Ai, nossa. Então de tempos em tempos dá um tiroteio, dá uma morte, dá um problema. E mais uma vez, Pedro Juan Cabaleiro. Cara, pega e faz o mesmo escarcéu toda vez que em alguma favela do Rio der tiroteio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas a mídia brasileira tem interesse em falar que o Paraguai é ruim. A mídia brasileira tem interesse em falar que o Paraguai é confuso, é bagunçado e é ruim. Porque como que a gente vai admitir que um país de direita, que foi altamente prejudicado nas guerras, que sim, foi altamente prejudicado nas guerras, sem mão de obra masculina, pobre, está batendo de frente e está crescendo mais que o Brasil. Como que a mídia brasileira vai admitir que um país extremamente pobre, que um país extremamente prejudicado nas guerras, que um país que foi devastado pelas guerras, inclusive encabeçada pelo Brasil, tem uma Selic de 6% ao ano, tem um crescimento de 6% ao ano, tem baixa criminalidade, tem poucos processos trabalhistas? Você acha que a Globo vai falar isso para vocês? Você acha que a Globo, a Tarobá, você acha que algum canal de esquerda tem interesse em falar para vocês que a nossa conta de luz aqui é de 25% a 30% o preço da conta que você paga aí? Não tem interesse, né? Não tem, irmão, não tem. Não existe esse interesse. O interesse é a esquerda continuar tentando falar mal do Paraguai. O interesse é a mídia continuar tentando falar mal do Paraguai. Por quê? Como é que a gente vai admitir que um país que só toma 1 mês ou no máximo 2 meses da vida do cidadão em imposto é melhor do que um país que toma 6 meses da vida do cidadão em imposto aqui no Brasil? Não, nós somos grandes, não é assim, né? 4. O custo de vida na fronteira é mais barato ou mais caro que em Assunção? Eu acho que é o mesmo.
para comprar tranqueira, Ciudad del Este é mais barato, porque lá é muito giro, então lá sempre tem Black Friday mais agressiva, preços mais agressivos, tá? Mas no restante, mesma coisa. 5. Vale a pena morar no Paraguai e trabalhar no Brasil, atravessando a ponte todo dia? Conheço pessoas que fazem isso. Cara, não tem vale a pena, tem fazer cálculo, tem matemática. É uma pergunta que, né, desculpa você que fez a pergunta aí, mas não faz sentido, né? Brasileiro é ruim de matemática, né? Brasileiro abre negócio, o negócio não dá lucro, mas é porque ele não sabe matemática. Ele só não sabe, tô cobrando um preço que eu não deveria cobrar. Eu vendo barato. Se é o cara do barato, você é pobre. Aí. Vai sempre se fuder e sempre vai ser pobre. Você não tem que vender coisa barata. 6. O trânsito em Ciudad del Este é tão caótico assim? Dá para viver de boa ou estressa? Cara, eu acho que o problema do trânsito em Ciudad del Este é perto das lojas ali da fronteira e para quem precisa atravessar a ponte. Se você consegue não participar dessa parte, né, de Ciudad del Este, acho que você não acha que é tão caótico assim. 7. Salto del Guairá. Compensa para quem quer sossego ou não tem nada para fazer? Mas sossego é não ter nada para fazer, né? Não faz sentido algum essa pergunta, por exemplo, porque para mim, assim, igual Encarnação. Encarnação não tem nada para fazer. Por que o pessoal vai para lá? Porque é sossegado, não tem nada para fazer, não tem criminalidade. Por que o criminoso vai para um lugar onde não tem o que roubar? Entendeu? Então, Encarnação é assim, véio, não tem nada para fazer. Tem as costaneiras, tem umas prainhas ali, essas prainhas tem em todo o Paraguai, tá? Só não são tão divulgadas igual a Encarnação, talvez não tenha toda essa estrutura de Encarnação. No meu condomínio aqui, do lado do meu apartamento, tem uma prainha artificial aqui, para nós. Então, essas prainhas artificiais tem no Paraguai inteirinho, na beira do rio, tá? E eu acho que a ideia é você ir para um lugar que não tenha nada a fazer, porque é tranquilo. Então, eu vou para Encarnação porque eu quero pescar. Tem no Paraguai. Eu pesco aqui atrás. Então, peguei uns cascudão, porra, na tarrafa. Peguei uns cascudão. Agora não dá, né? Agora é Piracema. 8. Marlon, a galera fala que Assunção é muito melhor para morar. O que muda tanto assim? Tanto Assunção quanto Ciudad del Este é a estrutura. Pense em estrutura. O que tem em Assunção? Se você tem crianças e você quer escolas internacionais boas, tem várias. Em Encarnação vai ter só uma. Você está perto de Assunção, você precisa de hospitais top. Tem vários. Em alguns lugares não vai ter nenhum. Você está em Assunção, você quer uma marca de carro zero, uma concessionária. Tem todas. E mais um pouco que a gente nunca ouviu falar. Você gosta de shopping e cinema, tem vários. Então assim, o legal de Assunção é a infraestrutura comercial, hospitalar, educacional. Isso você não vai achar em nenhum outro lugar do Paraguai. Tá? Então acho que esse é o maior benefício de Assunção. 9. Tem diferença de segurança entre as cidades da fronteira e o resto do país? Galera, botem uma coisa na cabeça de vocês. Por que o Paraguai é mais seguro, via de regra, na maioria dos lugares? É pela estrutura da segurança? Pela polícia que está equipada, que foi treinada? Blá? Não. O tema segurança tem a ver com a população. Tá? Então vamos lá. Se você for para regiões, Departamento Central, Encarnação, se você for para regiões que não são de fronteira, via de regra, você vai ver que todo o Paraguai é um país muito seguro. Por quê? É porque tem polícia em tudo que é lugar? Exército? Não. Número 1, a população é muito honesta. A população não gosta e não engrandece bandido. Só favelado escuta funk aqui. Ou os paraguaios que escutam funk e não sabem o que é a letra, mas depois que eles descobrem o que é a letra, eles param também. Então, existe uma baixa criminalidade em quase todas as cidades do Paraguai, porque a população é muito honesta. Não é por causa do Estado, é porque aqui não se endeusa o criminoso. E número 2, aqui toma-lhe tiro. Aqui as pessoas de bem podem ter arma, pistola, fuzil semiautomático, 12, tá? Entra em outros canais aí, eu não sou o canal do
olha a arma, olha o patinete, olha o iPhone, né? Eu não sou esse tipo de canal aqui no Paraguai. Entre em outros canais que vocês vão ver lojas de armas, sim, inclusive onde a gente comprou as nossas, que são praticamente lojas tão boas quanto lojas americanas. Então, o bandido aqui, quando ele entra num quintal para roubar um tênis, ele sabe que ele pode tomar-lhe um tiro de 12 bem no meio da cara dele. Quando ele bate no vidro de alguém no trânsito com 38 velho ali, ele sabe que em todos os outros carros que estão estacionados em volta pode ter 5 com pistola. Então, a criminalidade do Paraguai é baixa nesse nível de assalto, de roubo, de mão armada, por causa da população, entendeu? Existe também uma distorção sobre isso da questão do armamento. Muito brasileiro mimimi, esquerdola, vem para cá e se sente mal porque o porteiro do prédio está com 38. Porque ele vai na farmácia, no posto de combustível, no mercado e a galera tá com 12, tá com pistola, tá com revólver. Marlon, por que isso? Porque é muito violento? Não, porque é barato ter segurança armada na porta do teu comércio. O acesso, o salário, a exigência para você ter uma vigilância armada no teu comércio, no teu condomínio, é muito mais barato que no Brasil. Não é aquela extorsão do Brasil de para ter um cara com uma arma tem que ter cofre, tem que ter 432 mil treinamento, tem que. Então, como é barato aqui, tanto o armamento, quanto o salário, quanto o treinamento, quanto você poder ter alguém armado cuidando do teu negócio, do teu condomínio, do teu posto de combustível, da tua farmácia, eles acabam tendo e contratando. É tão difícil assim vocês entenderem isso? O fato de ter alguém de 12 na porta de uma farmácia não é porque é muito perigoso, é porque é muito barato ter um cara com uma 12 armada no teu comércio aqui. E se você pode fazer isso, e se você está num lugar que é estado mínimo, você não vai fazer, você vai. Se você pode ter uma pistola, mora num residencial fechado que tem vigilância armada e ainda posso ter mais uma pistola, uma 12 e um fuzil dentro de casa, você não vai ter? Vai, cara. Entendeu? Então, a criminalidade no Paraguai é baixa porque o povo paraguaio é honesto e, via de regra, a grande maioria detesta e tem nojo de bandido. Muito ao contrário do Brasil, que endeusa e ainda, né, dá mídia para essas desgraças aí. 10. Pedro Rua Cabaleiro. Ainda vive aquela fama de cidade perigosa ou está mais controlado hoje? Tem fama de cidade perigosa, porque é o que eu falei. Pedro Rua Cabaleiro e Ciudad del Este, comparado com o resto do Paraguai, são cidades mais perigosas. Tá? Assim como o Rio de Janeiro, certas regiões do Nordeste, certas favelas de São Paulo, são regiões mais perigosas que o resto do país. Tá? 11. Viver na fronteira é bom por causa dos preços mais baixos ou isso é mito? Cara, eu acho que, por exemplo, viver em Ciudad del Este, acho que vai chegar uma hora que não tem mais o porquê de você... Você já comprou o teu ar-condicionado? Você já comprou o teu iPhone? Você já comprou? E aí chegou uma hora que essa questão do benefício da compra mais baixo não faz mais sentido. Então, acho que você deveria procurar algum lugar que faça sentido no médio e longo prazo e só não para comprar tranqueira. Porque aqui no Paraguai, para a gente, enquanto o brasileiro atravessa o Brasil para vir comprar coisas com preço bom, o nosso dia a dia aqui é de coisas com preço bom, entendeu? Então, não faz sentido. 12. Tem hospital bom nessas regiões ou precisa ir para Assunção para tudo? Não, aí. Tem hospital bom lá em Ciudad del Este, nas outras regiões eu desconheço, são hospitais menores. O que a gente tem que reconhecer é que existem tratamentos, inclusive para câncer, que muitas pessoas acabam voltando para o Brasil para fazer esse tipo de tratamento. Tá? No geral, tem muito hospital bom, tem muita clínica de estética boa, tem muito cirurgião plástico bom aqui dentro do Paraguai, sim. Tá? 13. Brasileiro se adapta melhor em cidade de fronteira por causa da língua? Não. Adaptação não tem a ver com você ser preguiçoso e não aprender a falar espanhol e não ter interatividade e formar o teu grupinho de 40 brasileiros e você não entrar na cultura dos caras. Adaptação tem a ver com você entrar de cabeça no país dos caras, comer a comida que eles comem, viver do jeito que eles vivem, falar do jeito que eles falam e ver o mundo do jeito que eles veem. E na fronteira você não vai fazer isso, porque você vai se acomodar,
você vai continuar, você vai criar o seu mini Brasil e você vai se adaptar à região de fronteira, que é diferente do que se adaptar no Paraguai, tá? O Paraguai tem uma cultura maravilhosa, comidas maravilhosas, tem coisa muito boa no Paraguai e Ciudad del Este não é a representação dessa cultura paraguaia, justo porque Ciudad del Este é uma cidade extremamente misturada com outras culturas, árabe, europeia, brasileira. Então, eu não acho que Cidade del Este é a representatividade do Paraguai. Acho que se você quiser saber, entender o que é o Paraguai, você tem que ir para cidades mais adentro, tá? Não ir para cidades que, por exemplo, Santa Rita. Santa Rita é um Brasilzinho. Santa Rita não é Paraguai. Santa Rita é um Brasilzinho. Encarnação. Se você ir lá e entrar no grupo dos brasileiros, você está entrando no mini Brasil. E aí vocês estão deixando de aproveitar as coisas boas do Paraguai. Um monte de coisa massa, porque você saiu, mas não saiu do Brasil, entendeu? 14. É verdade, Cidade del Este, você vive mais como brasileiro do que como paraguai. É o que eu acabei de falar. Em Cidade del Este você vai viver mais no estilo Brasil do que no estilo Paraguai. E eu não acho isso legal, não gosto. Acho que brasileiros que vocês estão vendo aqui que vem, que não gosta, que está quebrando o cara, é essa falta de adaptação. É aquele cara que mora. Tem um canadense que a gente puxa a orelha dele aqui. É canadense com nome de italiano. A gente puxa a orelha dele aqui em Altamira, Surubi, por quê? O cara tá aqui há 3 anos, ele não fala nada em espanhol. Nada, nada, nada. Mas ele adora o Paraguai. Mas a gente puxa a orelha dele porque, poxa, aprenda, cara, 3 anos aqui, habla um pouco, né? Porque compartilhar, entender, entendeu? Explicar para os paraguaios, por exemplo, quando eu explico para os paraguaios que 50% que a gente tem no Brasil é imposto, que o brasileiro defende bandido, cara, os paraguaios falam, o quê? É sério? Você acha que os paraguaios conhecem a realidade brasileira? Conhece nada. Muitos acham que o Brasil é melhor que o Paraguai. Muitos não entendem por que os brasileiros estão vindo para cá. Mas por quê? Porque os brasileiros que estão aqui, via de regra, não conversam com os caras, não trocam ideia, não falam sobre política, não falam sobre lei, não fala sobre o lixo que é deixar a esquerda crescer, entendeu? E 15, se fosse para escolher hoje, qual cidade da fronteira você moraria e qual você evitaria? Cara, se fosse para viver em região de fronteira, eu viveria em Encarnación, que é a fronteira com a Argentina, e eu não moraria em Ciudad del Este, não moraria em Pedro Juan e não moraria em Guaíra, pelos fatores que eu já falei para vocês. Eu acho que, número 1, inserção, entendeu? Eu não gosto de viver no mini Brasil, muita gente às vezes fica chateada que eu não me misturo muito com os outros brasileiros aqui, mas é porque se eu quisesse me misturar com brasileiro eu tinha ficado no Brasil, tá? Então eu gosto de viver a cultura paraguaia, eu gosto de entender sobre Paraguai, eu tenho amigos brasileiros? Eu tenho amigos brasileiros, eu não tenho grupos brasileiros, eu meio que não gosto disso, a verdade é essa, tá? Eu acho que quando você vem para cá e você forma um grupo, você tem que ter um grupo de amigos que têm os mesmos interesses. Então eu tenho um grupo de empreendedores. Ali tem Paraguai, suíço, canadense, americano, agora está entrando árabe e tal. Eu não tenho um grupo de, eu vou estar num grupo só porque todo mundo é brasileiro. Eu não tenho esse grupo. Não participo, não vou, não gosto e acho desleal com o Paraguai isso, tá? E escolheria Encarnación, porque em Encarnación você tem um pouco mais essa inserção na cultura local deles, tá? É uma cidade que a criminalidade é super baixa, super baixa. Os preços são bem atraentes para se morar em Encarnación, tá? A única coisa é que, economicamente, ela é ruim. É uma região econômica ruim, tá? Para se ganhar dinheiro, como o Paraguai tem dado a oportunidade para ganhar dinheiro, ela não tem essa capacidade e nem vai ter. Você não vê grandes indústrias, você vê eventos turísticos. Eu não sou um cara que gosta de trabalhar com turismo, eu não sou um cara que compra e vende imóveis, então para mim Encarnación não faz sentido. Show de bola? Matamos mais um. Fica aí o convite, inscreva-se, lembre, 1º de fevereiro sai o tutorial passo a passo para você conseguir a sua residência temporária no Paraguai, totalmente de graça no nosso canal do YouTube. Um grande abraço. E se você gostou desse vídeo, ele te ajudou a economizar ou a ganhar uns pila, ou você quer fazer uma pergunta para o Marlão, clique aqui e no botão valeu
faça a sua pergunta, escolha quanto de plata em Guarani, afinal Marloves que mora no Paraguai você quer me mandar, no caso 10 mil Guarani dá R$7. E envia aí para mim, tchê, todas as sexta-feira, o Marloves que vai responder todas as perguntas que tem um Valeu Demais, que vão ficar na playlist Valeu Demais.